Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao seu Educador Digital. Eu sou o professor Júlio do canal Matemática Sem Problema. O que nós faremos hoje? Trabalharemos uma aula de extrema importância em relação à geometria plana, que ela é relacionada à semelhança de triângulos. É uma aula muito importante. O que acontece? A gente tem que tomar um cuidado, em primeiro lugar, para não confundirmos semelhança com congruência, são coisas distintas. Tá? Quando a gente fala em triângulos congruentes, eu estou falando de triângulos exatamente iguais. Na semelhança isso não acontece. O que vai acontecer? Na semelhança de dois triângulos, perceba, o que tem de igual nos dois triângulos? Os ângulos são iguais. A gente vai fazer assim, ó. Nós precisamos, no primeiro momento, para esse primeiro exemplo, eu preciso fazer você se familiarizar com as notações. Então o que eu coloquei aqui, ó? Dá uma olhada. Repare, eu tenho um triângulo ABC e um triângulo FGH. Se você perceber, o seu triângulo ABC, ele tem um ângulo que eu designei pela cor roxa, um pela cor verde e um que eu não coloquei em marcação. Mas para isso, faremos assim, olha só. Eu vou dar um nome para o ângulo, assim eu consigo me fazer uma referência para ele, tá? O que acontece ali, ó? O meu ângulo roxo, eu vou chamar ele de θ. É só um nome para a gente poder, né, usar ele como referência. Então, o meu ângulo no vértice A é o θ, daí eu tenho o ângulo verde, vou dar um nome para ele também, eu vou chamar de alfa. O que você tem que lembrar é o seguinte, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Então, independente do valor que eu coloque para θ e para alfa, claro, não passando de 180 cada um deles, né? Quando você faz a soma dos dois, esse terceiro é o que falta para chegar em 180. Por que eu estou dizendo isso? Olha o triângulo do lado. Perceba que esse triângulo FGH, ele possui dois ângulos iguais aos anteriores. Eu fiz essa comparação. Só que aí você tem que perceber, olha o tamanho dos triângulos, olha o tamanho. Esse triângulo tem lados, ó, ele é um pouco maior, esse é um pouco menor. Eles não são iguais, eles são semelhantes. O que me garante essa semelhança? Aqui eu tenho o ângulo alfa, aqui eu tenho o mesmo ângulo alfa. Por isso que eu falei para você, vou dar nome para ele. Aqui eu tenho o ângulo θ, aqui eu tenho o ângulo θ. Agora vamos pensar um pouquinho? Se a soma dos ângulos internos dá 180 para esse e para qualquer triângulo, o que eu tenho? Esses dois somados mais esse aqui vai dar 180. Esses dois somados mais esse aqui vai dar 180. O que me garante que esse terceiro ângulo aqui e esse ângulo aqui vão ser iguais. Aí tem o detalhe da semelhança. Por quê? Esses triângulos, eles possuem os mesmos ângulos. Olha o que eu estou dizendo. Eles possuem os mesmos ângulos. Eles não possuem os mesmos lados. Os lados são proporcionais. Eu vou usar uma frase em semelhança, que eu costumo usar muito isso nas minhas aulas, quando eu vou trabalhar com semelhança, para fazer o aluno fixar. Lembre, semelhança de triângulos. Ângulos iguais, lados proporcionais, certo? Ângulos iguais, lados proporcionais. O que eu tenho? Esses ângulos aqui, ó, são iguais. Então você vai estabelecer uma proporção de um para outro, certo? Do maior para o menor ou do menor para o maior. Isso fica a teu critério. Só que eu quero que você se atente também a essa anotação que eu coloquei aqui, ó. Olha só. O que significa isso? Vamos fazer a leitura? O triângulo ABC é semelhante ao triângulo GFH. E tem uma situação que eu quero que você perceba o seguinte, o posicionamento dos vértices é proposital. O posicionamento dos vértices é proposital. Como assim? Ângulo A, θ. Ângulo G, θ. Ângulo B, alfa. Ângulo F, alfa. Ângulo C, o azulzinho, e o H, azulzinho. Então eu coloquei na mesma ordem. Porque se você estabelecer isso, olha só, se você estabelecer isso aí, o que vai acontecer? Oposto ao θ eu tenho 12, oposto ao θ eu tenho 6. Então é essa a ordem que você segue. Oposto ao θ, oposto ao θ. Oposto ao alfa, oposto ao alfa. Tá certo? Vamos seguir a ordem. Oposto ao θ, 12, olha só, 12, está para oposto ao θ, 6. Assim como oposto ao alfa, 8, está para oposto ao alfa, x.
E aí você estabelece uma razão. Vou falar de novo da proporção que eu estabeleci. Oposto ao θ, oposto ao θ, oposto ao θ, oposto ao θ, oposto ao alfa, oposto ao alfa. Você tem uma razão. O que você pode fazer? Ó? Lembrando que dá para você simplificar aquilo ali. O 12 com o 6 por 6 dá 1, por 6 dá 2. Multiplica cruzado. 2 vezes x, 2x, ele vai ser igual. 1 vezes 8, 8. O 2 passa dividindo, nós temos que o x vai ser igual a 4. Como a unidade é centímetro, então ela segue a mesma unidade de 4 centímetros. Eu vou falar outra frase para você que é o seguinte. A parte de semelhança, normalmente os exercícios de semelhança, eles não têm um cálculo algébrico muito extenso. Normalmente não tem um cálculo algébrico extenso. O que nós temos numa relação de semelhança? A ideia, a dificuldade maior, ela está em enxergar essa semelhança. Então, o que eu peço para você? O que eu vou pedir para você? Nesse exemplo, ela ficou fácil. Só que em algumas situações existem triângulos dentro do outro e é aí que a coisa começa a complicar. Quando acontecer isso, que vai ser o nosso próximo exemplo que a gente vai fazer, eu vou fazer assim, a gente vai separar os triângulos, organizar os vértices, fazer a leitura dos ângulos para somente depois fazer a proporção. Então nós vamos fazer o seguinte, fica aí, eu vou apagar esse quadro, tá? E a gente vai fazer mais um exemplo. Fica aí, sai daí não. Dá uma olhada nesse exemplo. Eu não vou dizer muito para vocês, o próprio desenho fala por si. Eu quero o valor do x, posicionei um lado 20, lado 15, lado 6. Perceba que eu fiz uma marcação do lado 6 vindo daqui para cá, certo? É só esse pedacinho que vale 6. E aí você vai pensar assim, tá, e você quer o x e o que eu vou ter que fazer? Perceba que a única coisa que a gente vai fornecer para você, que o enunciado fornece para você, são os ângulos, tá? E aí você tem que tomar cuidado. Existem 3 triângulos ali. Você vai falar, pô, 3? Sim. Ó, existe o triângulo maior, o grandão, existe esse triângulo de baixo e existe esse de cima. A composição dos dois gera o grandão. Você percebeu que eu não te forneci vértices? Se isso acontecer em algum exercício que você venha resolver, o que eu peço para você? Dê um nome aos vértices, você nomeie o triângulo, quer ver? Ó? Eu vou pegar o meu triângulo e vou chamar de A, B, C, D. Tá certo? Eu dei nome. Por que fica fácil? Porque daí eu vou olhar para o triângulo e vou chamar ele pelo nome dele. O que eu preciso perceber? Ó, o ângulo que está em A é o mesmo ângulo que está nesse D. Ou melhor, eu vou melhorar o que eu falei. O ângulo DAC, olha isso. O ângulo DAC é igual, é o mesmo ângulo. Perceba que o chapéuzinho está no A. Então eu estou dizendo o seguinte, saio do D, chapéu no A, vou para o C, ângulo em A. DAC é igual BDC. É igual ao meu ângulo BDC. São iguais. Ele marcou, nós marcamos como verdinho, uma anotação para dizer a igualdade deles. E aí vem a sacada da questão. Perceba que o ângulo que está em C, ele é o mesmo ângulo, mesmo, para A, C, D, B, C, D. Então eu vou escrever isso. Eu tenho ACD, o ângulo ACD é igual ao BCD. Ao BCD. Feito isso, o que você tem que perceber? Existem 2 triângulos ali que são semelhantes. Quais são os triângulos que são semelhantes? Vou escrever eles aqui do ladinho. Em relação à semelhança do triângulo, quem que eu tenho? Olha só, o triângulo ACD, o triângulo ACD é semelhante, olha só, A verdinho, C vermelhinho, só que o D, moçada, eu estou pegando todo o ângulo D, tá bom? Todo o ângulo D. É semelhante a quem? Perceba, a ordem que eu posicionei aqui, ó, verde, vermelho. Eu vou pegar o triângulo de baixo agora. É semelhante ao triângulo DCB. DCB. Tudo bem? 2 notações importantes para a gente começar a ideia do exercício. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a semelhança desse aqui para esse do ladinho. O que eu faço? Oposto ao verde no maior, ó, eu vou chamar de maior. Oposto ao verde no maior eu tenho 15. Oposto ao verde no maior eu tenho 15. 15 está para oposto ao verde no pequenininho. Eu tenho 6. Assim como, vou de novo.
do maior para o menor. Ângulos iguais para ângulos iguais. Maior no grandão, 15, ó, verde, ó, maior no grandão não. Ângulo verde no maior, 15. Ângulo verde no pequeno, 6. Ângulo vermelho no grandão, 20. Vermelho no pequeno, x. Assim como 20 está para x. A gente pode simplificar, né? Um conselho, sempre que possível, simplifique, porque a própria palavra já diz, né? Por 3, o que dá aqui? Por 3 dá 5, por 3 dá 2. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 5, 15. Multiplica cruzado. 5 vezes x, 5x vai ser igual 2 vezes 20, 40. 5 multiplicando passa dividindo, o x vai ser igual a 8. Perceba que eu não te forneci unidade, então eu não coloco nada. Ou se você quiser colocar unidade de comprimento, fique à vontade, mas deixa o 8 que está de bom tamanho. Outra coisa importante, eu coloquei 2 exemplos para você nessa apresentação de semelhança, onde a resposta foi um valor inteiro, um valor bonitinho. Isso foi só para não te assustar, porque normalmente os valores não são tão agradáveis assim. Você vai aparecer fração? É comum? Sim, é comum aparecer fração. Decimal? Sim, é comum aparecer decimal. Não se incomode com isso, tá? Eu peço para você tomar cuidado. Então, de novo, como que eu estabeleci essa proporção? Oposto ao verde no grande, oposto ao verde no pequeno. Oposto ao vermelho no grande, oposto ao vermelho no pequeno, mata a proporção. Tá certo? O que faremos agora? 2 exemplos, aqueles tradicionais exemplos, para a gente contextualizar isso aí, beleza? Vamos lá! A figura mostra o triângulo retângulo ABC de hipotenusa AB igual a 10 centímetros, com o ângulo ABC igual a 30 graus e o ponto D sobre o lado BC. Sabendo que AD é bissetriz do ângulo BAC, o valor da razão BD sobre DC é... Então, pessoal, o que acontece? Conforme foi dado o nosso enunciado ali, nós temos essa situação, tá? Essa situação. Eu fiz uma marcação que eu vou explicar o que significa ela ali. O que foi dado no enunciado pra gente, tá? Tanto no enunciado quanto na posição da figura. Perceba que teve uma informação que ele não deu no enunciado, mas ele colocou na figura, tá? Aqui, ó, 5 centímetros não apareceu no enunciado, mas ele está na figura. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Aqui eu tenho 10 centímetros. O que acontece? Ele quer de você a razão de BD para DC. Então o que eu fiz? O segmento BD é o que vai de B até D. Está aqui meu segmento BD. O segmento DC é o que vai de D até C, certo? O que acontece ali é o seguinte, informação dada no enunciado. Qual foi a informação dada no enunciado? Ele diz que o segmento AD é bissetriz. Por favor, a bissetriz é um segmento de reta que divide o ângulo em 2 partes iguais. Então o que nós temos ali, ó? A bissetriz desse cara dividiu o ângulo A em 2 iguais. Vamos observar uma coisa? Perceba no triângulo ACB. ACB. Perceba nesse triângulo ACB o que foi dado para você? O ângulo de 90, o ângulo de 30. Tudo bem? Mas a soma dos ângulos internos tem que fechar em 180. Então o que acontece? Todo esse ângulo A tem que ser 60. Se isso é bissetriz, significa que aqui eu tenho 30 graus, aqui eu tenho 30 graus. Outra observação importante, olha só, o que nós temos ali? Olha para o triângulo, observe o triângulo A, D, B. Olha para o triângulo ADB. Ele tem um ângulo de 30 e ele tem um ângulo de 30, então ele é um triângulo isósceles. Esse lado aqui e esse lado aqui são exatamente iguais, O que acontece? Se aqui é o lado BD, aqui vai ser o lado BD também. Ali eu tenho a medida de BD. Como que eu sei que eles são iguais, professor? Porque os ângulos são iguais. Então lembre da frase que eu vou dizer agora. Lados iguais estão opostos a ângulos iguais no mesmo triângulo. É o que aconteceu aqui, ó. Lados iguais estão opostos a ângulos iguais no mesmo triângulo. Ou ângulos iguais estão opostos a lados iguais no mesmo triângulo. O que eu tenho ali, ó? Existe uma semelhança, então, entre quais triângulos? O triângulo retângulo maior, ele é semelhante ao triângulo retângulo menor aqui, ó. Até porque esse ângulozinho que aparece para cá, ó, ele é um ângulo de 60 graus. 30, 90 para fechar 180, falta 60 graus. Tudo bem? O que a gente pode fazer? A gente pode atribuir semelhança a eles. Como que eu vou fazer por semelhança? Eu vou fazer a semelhança do AC
ACB, olha só, o triângulo ACB semelhante ao triângulo, cuidado, A 60, C 90, B 30. 60, 90, 30. Semelhante ao 60, 90, 30. DCA. Ao triângulo DCA. Vamos fazer o seguinte? Olha só. Proporção que eu tenho. Oposto ao 90. Oposto ao 90, quem que eu tenho? 10. Está para. Oposto ao 90 no pequeno? BD. BD. Assim como, repara o que eu estou fazendo. Oposto ao 90 no grande, oposto ao 90 no pequeno. O que eu vou fazer? Oposto ao 60 no grande, oposto ao 60 no pequeno, tá? Oposto ao 60 no grande, quem que eu tenho? 60 no grande é tudo isso aqui, ó. Certo? Tudo isso aqui. 60 no pequeno é 5. Vou pular. Oposto, olha só, ao 30 no grande. Quem que eu tenho oposto ao 30 no grande? 5. Está para, oposto ao 30 no pequeno, DC. DC. Você vai falar, por que você não usou a outra proporção? Não preciso dela. Simplesmente ignorei ela e não preciso dela. Com essa relação que eu tenho aqui, ó, dá uma olhada. Com essa relação, perceba o que ele pediu. DC sobre BC. Se eu pegar o BD, perdão, BD sobre DC. Se eu pegar o BD e passar multiplicando os 5 dividindo, eu tenho que 10 dividido por 5 é igual ao BD sobre o DC. Isso é o que ele quer. E 10 dividido por 5 vai te dar 2. Logo, a razão pedida é essa aqui, ó. Tudo bem? Essa vai ser a razãozinha pedida por ele, tá certo? Vamos ver o segundo, vamos lá. Na figura abaixo temos um quadrado AEDF. E AC igual a 4 e AB igual a 6. Qual é o valor do lado do quadrado? Então, gente, conforme ele disse ali, dentro desse triângulo retângulo maior nós temos um quadrado e o que ele quer de nós, né, o que ele pediu pra gente foi o lado do quadrado. Eu peço para você se ater ao seguinte detalhe. Perceba que eu marquei alguns ângulos de 90 graus aqui, ó. Esse aqui foi porque ele deu pra gente que o triângulo é retângulo. Agora, esse surgiu da onde? Isso é um quadrado, lados paralelos, aqui vai ser 90. Mesma definição desse aqui, ó. Tudo bem? O que nós temos ali, ó? Existem duas situações de semelhança, só pelo amor de Deus, não vá fazer semelhança do triângulo com o quadrado. Por favor, vamos começar por isso aí. Os triângulos que eu vou usar como semelhantes são ACB, vou colocar aqui do ladinho, o triângulo ACB é semelhante ao triângulo, perceba, olha a ordem que eu posicionei, A 90, certo? C, esse ângulo aqui em cima, ó. Vou fazer essa marcação nele. E B, esse triângulozinho, esse ângulozinho que eu vou pintar de azul. Quando eu faço esse tipo de coisa é só para diferenciar um ângulo do outro, tudo bem? Então, ACB, ele vai ser semelhante a qual triângulo? ECD. Olha só, ao ECD. Vamos pensar? Ó maior, 90, ângulo com 2 risquinhos, ângulo pintado de azul. 90, ângulo com 2 risquinhos. E o que me garante que esse aqui é o mesmo de baixo? Duas coisas. A soma dos ângulos internos ser 180 e lados são paralelos. Tudo bem? Cortados por uma transversal, ângulos iguais ali. O que eu tenho? Olha só. Oposto ao vermelho no maior, eu tenho 6. Vou colocar aqui, ó. 6. Está para... Oposto ao vermelho no pequenininho é o lado do quadrado. Lado do quadrado. Assim como oposto ao azul no maior, eu tenho 4. Assim como oposto ao azul no menor, cuide. O azul no menor, oposto ao azul no menor, é esse lado aqui, ó, esse cateto do triângulo, que vai ser a medida 4 menos L. Olha só, pega o 4, tira a L e você tem isso aqui, que é 4 menos L. Está para 4 menos L. Só vou colocar aqui, ó, para pintar bonitinho, para não gerar problema de toque, né? O que acontece lá? Multiplica cruzado. 4 vezes L dá 4L, vai ser igual. Cuidado, que o 6 ele multiplica tudo. 6 vezes 4,
24, 6 vezes menos L dá menos 6L. Pega menos 6L e passa para cá, vira mais 6L, com esse L dá 10L. Isso vai ser igual a 24, 10 passa dividindo, o quadrado tem um lado de 2,4. Esse é o lado do teu quadradinho. Lembra que eu falei? Nem sempre o valor é inteiro, tá? Então, assim, se acontecer de você encontrar um valor decimal, tá tudo em casa, tudo certinho, tudo bem? Então, galera, é isso. Ficamos por aqui com a aula de semelhança de triângulo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.